Evangelho de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 33 até o verso 38. Este texto fala sobre a morte de Jesus. Marcos, capítulo 15, do verso 33 ao 38. Eu estou utilizando a Bíblia King James. Se você tiver com uma versão diferente, pode ser que, fique um pouco diferente, mas é o mesmo conteúdo. Diz assim a palavra do Senhor: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber, e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Amém? Meus queridos, normalmente um pregador, ele se preocupa em elaborar suas mensagens com antecedência. Ele prepara toda uma estrutura de ministração para mexer com você, para te emocionar. E normalmente ele usa citações filosóficas e muitas citações bíblicas. Eu sinceramente, eu gosto muito da espontaneidade, deixar o Espírito falar. Até o momento que eu cheguei aqui hoje de manhã, eu não sabia o que ia falar, honestamente. Eu não tinha nem selecionado a passagem bíblica. Eu gosto de deixar Deus falar, porque eu creio que esta é a palavra profética. Quando você chega e deixa o Espírito Santo te usar. E normalmente é essa palavra que toca o coração das pessoas, porque traz uma mensagem que pode ser aplicada na prática, na sua vida. Não é algo que traz requintes de filosofias, de preceitos humanos, de costumes, algo que tende a manipular o seu pensamento ou os seus sentimentos. Mas é a palavra de Deus, é a ideia, é a verdade que tem que ser pregada. É o princípio que você precisa assimilar. Não adianta você conhecer a letra e não conhecer o Espírito. Não adianta você entender o que diz a letra, mas não assimilar aquilo e não trouxer para a sua vida. Se você vier para cá, passar aqui esses momentos conosco, sair daqui sem que você receba um princípio, um valor, uma verdade que possa mudar a sua história, então isso não é evangelho. Porque não adianta nada você sair daqui e nada acontecer de diferente na sua vida, nem da parte de Deus, nem da parte comportamental. Quer dizer, se não mudar nada, se não acontecer nada de diferente na sua vida, então terá sido como se você tivesse assistido a um filme no cinema, terá sido como se você tivesse participado de uma festa, de um encontro, foi legal, você reviu, pôde rever pessoas,
você pôde reencontrar pessoas que você ama, mas na verdade o que nós esperamos, a nossa expectativa é muito maior. Para você estar aqui, é importante que você saiba que nós oramos muito porque nós não queremos fazer aquilo que estamos acostumados a fazer, é muito pouco. Nós queremos mais, nós queremos que você seja impactado. Eu sei que muitos que estão aqui estão sofrendo, muitos estão passando por dificuldades absurdas. Infelizmente, muitos que estão aqui talvez estejam com o coração ferido, machucado. Talvez você esteja aqui, mas seu pensamento está em alguém que tem sido motivo de preocupação para você. Talvez você esteja enfrentando muitos problemas dentro da sua casa. Quem sabe o seu casamento esteja por um fio, suas finanças estão desequilibradas, desorganizadas, e aí você vem para cá e você louva, canta e você se alegra. Se nada mudar na sua vida, então esse evangelho, ele não adiantou nada para você. Eu estou aqui porque o evangelho que eu conheci mudou a minha história. Eu estou aqui porque eu vi a mão de Deus me livrando de situações que eu tenho certeza que me conduziriam a uma vida de fracassos, de derrotas. Então, quando eu pego esse microfone, eu sinto a enorme responsabilidade de não ficar de blá blá blá, e de não querer aparecer, e de não querer passar para você que eu sou o cara, o grande conhecedor das Escrituras, o grande teólogo. Eu não sou nada, absolutamente nada. Eu sou apenas aquele que Deus escolheu para estar aqui pregando algo que tem transformado a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. E você pode sim participar desse culto, ouvir as minhas palavras, e pode sair por aquela porta daqui a pouquinho sem receber nada do que eu disse aqui. Para você pode apenas ser mais um culto, mais uma oportunidade, mais uma vez que você vai ouvir a palavra. Mas você pode também receber essa palavra que eu prego, que eu anuncio com muita humildade no meu coração, sabendo que é palavra profética de Deus para a tua vida, sabendo que essa palavra pode mudar a sua história, sabendo que você pode sair daqui hoje e experimentar algo novo na sua vida, algo arrebatador, uma força arrebatadora, algo que pode curar enfermidades, que pode libertar de opressões, algo que pode transformar completamente a sua história, a sua vida. Hoje nós estamos falando de algo que é a essência do Evangelho. Nós estamos falando da morte de Jesus, o momento mais importante da história da humanidade. Para você ter uma ideia, até o calendário mudou a partir daí. Começou do zero. O acontecimento que mais mexeu com toda a história da humanidade, que foi aquela morte do Senhor Jesus lá em Jerusalém, naquela cruz. Eu tenho ido muitas vezes a Israel, e às vezes eu fico perguntando: Senhor, por quê? Por que o Senhor tem me levado tantas vezes a Israel? E o que eu posso te dizer é que é uma sensação muito gostosa quando você vai a Israel e você percebe que tudo que você lê na Bíblia não é uma história não é um conto, não é algo imaginário. O mar da Galileia está lá.
As ruínas da casa de Pedro, onde Jesus ficou hospedado, está lá, em Cafarnaum. O lugar onde Jesus realizou a sua última ceia, está lá, o cenáculo. Um lugar onde você pode entrar, você está lá, a história, a arqueologia, ela mostra nitidamente, comprova nitidamente os acontecimentos narrados na Bíblia Sagrada. Então, o que nós estamos pregando aqui não é algo imaginário, não é algo que alguém um dia inventou, mas é a palavra de Deus, é algo vivo. Estava gravando outro dia o vídeo do treinamento apostólico, que está à disposição no site da nossa igreja, e estava dizendo o seguinte: a Bíblia é uma história. Às vezes você pega a Bíblia e você pensa, a Bíblia é coisa do passado, a Bíblia narra acontecimentos do passado. Isso não é verdade. A Bíblia é um livro que começou a ser escrito lá atrás, que fala sobre a origem da raça humana, que apresenta a lei de Deus. E aí a Bíblia vem desenrolando uma história, um acontecimento, mostra o pecado da raça humana, mostra as tentativas de Deus de consertar aquela situação. E é uma história bonita, porque a história vai se desenrolando, e é muito importante deixar claro que essa história ainda não acabou. Nós estamos no meio dessa história, porque a Bíblia fala das coisas passadas, mas ela também fala das coisas futuras. E quando você lê a Bíblia, você vai ver que as mensagens que lá estão são bem atuais. A Bíblia fala de coisas que você vive hoje, no dia a dia. Então ela retrata acontecimentos do passado, ela te orienta como um livro essencialmente atualizado, abordando temas que têm a ver com a sua vida hoje, no trabalho, na faculdade, na sua família, no casamento, relação de pais e filhos, controle de finanças. A Bíblia tem tudo isso. E a Bíblia fala de um futuro, de coisas que vão acontecer ainda, ou seja, é uma história que teve um começo, que está acontecendo e que no futuro terá um fim. Ou seja, você faz parte da história da Bíblia. Eu faço parte da história da Bíblia. Então a Bíblia se torna essencialmente importante para nós, porque ela tem a ver com a nossa vida. Por mais que você ache que seja uma coisa paralela, uma coisa sabe, que deve ser sim valorizada, mas que é uma coisa paralela, não, ela faz parte da sua vida. A sua vida está inserida dentro desse fato, dentro da realidade bíblica. Não tem como fugir disso, quer você queira, quer você não queira. E do que nós estamos falando exatamente? Do momento em que algo tremendamente maravilhoso aconteceu, uma mudança no comportamento do próprio Deus com relação à humanidade. Quando você pega a Bíblia Sagrada, preste atenção no que o bispo está falando, procura não olhar para o lado e se distrair, não, para você absorver essa palavra. Quando você pega a Bíblia Sagrada, ela tem duas divisões principais: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem a ver com a velha aliança. Testamento, a palavra testamento, é a mesma coisa que aliança. É o pacto. Então, o antigo pacto retrata a forma como Deus se relacionava com a raça humana antes de Jesus.
tudo que era, todo relacionamento de Deus com o homem, no Velho Testamento, tinha características próprias daquele tempo. Vamos entender um pouquinho mais. Antes de Jesus vir, as pessoas não tinham esse acesso a Deus que nós temos hoje. O acesso que as pessoas tinham a Deus era muito limitado. O Espírito Santo não havia descido sobre a igreja, sobre as pessoas. Na verdade, o Espírito Santo descia sobre algumas pessoas, especificamente, para que elas cumprissem uma determinada missão. Então, por exemplo, Sansão, diz a Bíblia Sagrada, você já deve ter ouvido falar de Sansão, que quando o Espírito de Deus descia sobre ele, ele ficava muito forte fisicamente. Então o Espírito Santo descia sobre ele, ele ficava tão forte que era capaz de quebrar, derrubar prédios enormes, botava a mão na coluna, se empurrava, quebrava tudo, porque o Espírito de Deus descia sobre ele e dava essa força sobrenatural a Sansão. Mas eram coisas pontuais. Deus não se manifestava tão grandemente e tão livremente na velha aliança, no velho pacto. E como é que as pessoas se relacionavam com Deus? Através dos sacerdotes. Havia, desde os tempos mais antigos, aqueles que Deus constituiu para serem seus embaixadores, seus representantes. Na verdade, na velha aliança, Deus escolheu um povo para abençoar esse povo, que foi o povo de Israel, os judeus. E é interessante, eu queria que você guardasse bastante isso, porque depois nós vamos voltar a esse assunto, que Deus olhava para a terra, lá no Velho Testamento, no Velho Pacto, Deus olhava para a terra, e já existiam os egípcios, os amorreus, os heteus, os jebuseus, os assírios, os filisteus. Existiam muitos povos naquele tempo, no Velho Pacto, na Velha Aliança, no Antigo Testamento. Mas Deus, na verdade, não estava nem aí para aqueles povos. Basta dizer que a Bíblia foi escrita para quem? Para os israelitas. É a revelação de Deus para quem? Para os judeus, para os israelitas, que eram descendentes de Abraão, Isaque e de Jacó. Então você começa a entender que no Velho Pacto, a aliança que Deus tinha não era com todo mundo, não era com os egípcios, por exemplo. Deus não tinha aliança com o egípcio. Deus tinha aliança com quem? Com Israel. O povo de Israel, Deus protegia, Deus guardava. Quando eles erravam, Deus castigava eles. Mas depois Deus abençoava de novo. E qualquer um que se levantasse contra o povo de Israel, depois ia se ver com o próprio Deus. Deus cuidava dos israelitas. A aliança de Deus era com os israelitas. Os outros povos, o foco de Deus era os israelitas. Diga comigo, o foco de Deus eram os israelitas. Isso é importante você saber. No Velho Testamento, o foco de Deus eram os israelitas. E como é que Deus se manifestava para os israelitas? Ele se manifestava em todo mundo assim, quando orava? Não. Eram manifestações pontuais. Uma vez Deus desceu sobre o Monte Sinai, e o Monte Sinai fumegava.
É gostoso demais ir ao Sinai. Algumas pessoas aqui já estiveram lá comigo. Diz a Bíblia que Deus desceu sobre o Sinai, o monte tremia, havia relâmpagos, trovões, e Deus falava no meio dos trovões. Uma densa fumaça cobria todo o topo do monte. Dá uma emoção tremenda ir nesse lugar. E como é que as pessoas se relacionavam com Deus? Ora, Deus estabeleceu o que nós chamamos de tabernáculo. Tabernáculo é morada. E Deus habitava nesse tabernáculo. Era uma espécie de tenda, porque Israel estava caminhando pelo deserto, naquela peregrinação de quantos anos? 40 anos. E aí Deus então determinou que Israel criasse uma espécie de igreja para eles, lá no meio do deserto. E essa igreja, que a gente chama de tabernáculo, não é verdade? Esse santuário, ele era feito de lona, de tendas, de tecido. E Deus determinou todos os detalhes desse tabernáculo, até a cor das argolas, o material que usar, a cor dos tecidos, o tipo de tecido, tudo foi determinado por Deus. E então construíram o tabernáculo. Esse tabernáculo tinha 3 compartimentos. A parte de fora, vamos supor, lá na recepção, antes de passar pela porta de vidro ali, para você ter uma ideia, era chamado de átrio. Eram os átrios do templo. Os átrios do templo era a parte externa. E é interessante que todo mundo que não tinha muito comprometimento com Deus, era meio barro, meio tijolo, vinha até o templo, mas não entrava, só ficava nos átrios. Tanto que em Isaías capítulo 1, Deus diz para o povo de Israel: quando vindes para comparecer perante mim, quem o requereu o só pisardes os meus átrios? Porque as pessoas vinham, mas ficavam do lado de fora, não queriam ter compromisso, queriam ficar meio lá, meio cá, sabe, não queriam se comprometer muito. E Deus disse: mas quem disse que eu quero que vocês fiquem do lado de fora, nos átrios? Quando a pessoa entrava no templo, havia um outro compartimento, vamos imaginar que seja esse que vocês estão, que se chamava o lugar santo. Nesse lugar santo tinha um altar, onde as pessoas ofereciam suas ofertas para Deus, tinha lá alguns utensílios, que não vem ao caso agora a gente ficar especificando, cada utensílio tinha a sua função. Aquele que entrava no lugar santo, e todos podiam entrar, desde que essas pessoas estivessem buscando o maior comprometimento com Deus. Então nós tínhamos os átrios, que era a parte de fora, e tínhamos a parte do meio, que era o lugar santo, onde as pessoas que tinham esse desejo de buscar mais, de oferecer suas ofertas de sacrifício para Deus, elas entravam. Repita comigo: átrios, lugar santo. Agora, havia também um terceiro compartimento, eram 3 compartimentos. O tabernáculo era dividido em 3 compartimentos: os átrios, o lugar santo, e havia um terceiro lugar que era, suponhamos que seja aqui o altar, que era chamado de lugar santíssimo, ou santo dos santos. Você já deve ter ouvido falar muito de santo dos santos, até nas canções que você canta, né? Esse lugar santo dos santos era onde Deus se manifestava. Na verdade, nesse lugar do Santo dos Santos ficava a arca da aliança. Era uma arca que ficava dentro do Santo dos Santos, e ali sobre essa arca Deus descia com toda a sua glória,
Shekinah, a glória de Deus. E essa arca era algo tão sagrado que se as pessoas tocassem nela, morriam fulminadas na hora. Teve uma vez que Israel estava caminhando, de repente, o pessoal que estava carregando a arca naqueles varais, carregando a arca, tropeçou e caindo, aí alguém escorou a arca, morreu na hora, porque o homem era pecador e Deus santo, e Deus estava ali, a glória de Deus estava naquela arca. Então, quando as pessoas queriam falar com Deus, elas não tinham esse acesso que nós temos hoje. Elas vinham, ofereciam seus sacrifícios, mas o lugar santíssimo, ou santo dos santos, era um lugar que ninguém podia entrar. Apenas o sumo sacerdote, que era o sacerdote dos sacerdotes, ele se preparava durante um ano inteiro, se consagrava, fugia do pecado, se santificava, para que uma vez ao ano ele pudesse entrar no Santo dos Santos. O que separava o lugar santo do Santo dos Santos era uma cortina, era um véu. E assim eles passaram os 40 anos. Depois de 40 anos caminhando pelo deserto, eles chegaram a Canaã. Eles entraram em Canaã, dominaram Canaã. Qual foi a primeira cidade que eles venceram? Quem sabe? Qual foi a primeira cidade que eles venceram quando entraram na terra de Canaã? Gente, vocês não sabem? Ou estão com vergonha? Foi Jericó, né? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, né? E as muralhas ruirão, né? Então, eles entraram lá na cidade de Canaã, dominaram a cidade de Canaã, aliás, dominaram a cidade de Jericó, dominaram as demais cidades, tomaram Canaã e chegaram em Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, Deus ordenou que fosse construído o templo do Senhor. Aí já não havia mais necessidade de ser lona, de ser pano, e eles fizeram um suntuoso templo lá em Jerusalém, no lugar onde tem aquela cúpula dourada, aquela mesquita, a mesquita de Omar, hoje lá em Jerusalém, que você vê aquela cúpula dourada, parece ouro, mas não é. Ali foi construído o templo do Senhor. E esse templo foi construído do mesmo jeito. Tinha os átrios, a parte externa, que todo mundo entrava. Tinha o lugar santo, onde as pessoas mais comprometidas entravam para oferecer seus sacrifícios a Deus. Aí tinha o véu, era um véu espesso. E dentro do véu havia o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde estava a arca. Ninguém entrava ali da mesma forma, ninguém ousava entrar naquele lugar. Para você ter uma ideia, o único que entrava uma vez ao ano era o sumo sacerdote, e assim mesmo corria um sério risco dele ser fulminado, por causa da glória de Deus. Então o que ele fazia? Ele amarrava uma corda na cintura e deixava alguém do lado de fora segurando, porque se ele fosse fulminado, ninguém poderia entrar nem para tirar o corpo dele. Se ele fosse abatido por causa da glória, não suportasse a glória de Deus, ele ia morrer, e aí alguém teria que puxar ele pela cintura, pela corda, para fora, porque ninguém entraria lá. Para você ver como era distante, era difícil estar com Deus. E as pessoas que vinham ao lugar santo olhavam para aquele véu e pensavam: gente, mantenha esse véu fechado, hein? Não abra esse véu não, se esse véu se abrir, todo mundo morre aqui, vai morrer todo mundo fulminado. Porque as pessoas não tinham acesso a Deus. Bom, aí vamos voltar para a Bíblia Sagrada.
Vamos ler de novo o texto que nós acabamos de ler. Marcos capítulo 15, verso 33 em diante. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactane, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Deus havia abandonado a Jesus porque ele estava levando os pecados de todos nós. Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta da vara, deu a Jesus para beber e disse: deixa-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Jesus morreu. Diga comigo: Jesus morreu. E o que aconteceu quando Jesus morreu? Está escrito no verso 38. O que aconteceu quando Jesus morreu? Aquele véu que separava o lugar santo do santo dos santos, aquele véu que mantinha Deus separado, afastado, distante, aquele véu que era a salvação do homem pecador, porque não permitia que a glória de Deus fulminasse as pessoas. Aquele véu se rasgou de cima a baixo. Diga glória a Deus. Que significado tem isso? O que isso representava? Os sacerdotes, os que serviam no templo, os levitas, ficaram em pânico. Houve uma agitação tremenda. Eles ficaram apavorados, porque o véu havia se rasgado. E agora o que faremos? Seremos mortos, porque o véu se rasgou. Ninguém podia entrar naquele lugar, e agora o véu rasgou, agora abriu o caminho. E agora, como é que vai ficar essa situação? E eles saíram gritando, e um deles saiu gritando: eu agora reconheço que verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O abalo foi tão grande que pessoas que haviam morrido, estavam já sepultadas, saíram dos seus túmulos. Houve relâmpagos, trovões. O mundo estava mudando naquela hora. E o véu se rasgou de cima a baixo. Diga comigo: o véu se rasgou de cima a baixo. De novo: o véu se rasgou de cima a baixo. O véu que separava já não separa mais. Você entendeu? O véu se rasgou. Quando Jesus inclinou a cabeça e morreu, cadum, relâmpagos, trovões, da mesma forma como Deus se manifestou lá no Sinai. E aí então o véu começou a se rasgar. É interessante que ele não se rasgou de baixo para cima, ele rasgou de cima para baixo, para ficar bem claro que não era o homem que estava rasgando o véu, mas Deus estava rasgando o véu. Deus estava dizendo: agora o caminho está livre. Agora quem quiser pode entrar no Santo dos Santos. Agora quem crer e entregar a sua vida ao Senhor Jesus, recebe a misericórdia, o perdão, a graça, e pode contemplar a glória de Deus. Você entende? E aí nós começamos a segunda parte da Bíblia, que nós chamamos de quê? Novo Testamento, nova aliança. O que é a nova aliança? O Senhor Jesus, quando veio, que rasgou o véu, ele disse: olha, agora é tudo novo, agora é nova aliança. Se antes a lei de Deus era severa demais, era dura demais, e ninguém podia suportar. Gente, uma vez um grupo de crianças riu do profeta de Deus, o profeta Eliseu. O profeta
amaldiçoou as crianças. Saíram 2 ursas do mato lá, foram lá e mataram as crianças todas. A coisa era séria. Os profetas oravam, levantavam a mão assim: Senhor, fere de cegueira todo mundo. Aí ficava todo mundo cego. No tempo do Velho Testamento, as coisas eram diferentes. Deus se relacionava com o homem de uma forma diferente. Uma mulher que fosse apanhada, por exemplo, em adultério, era apedrejada até a morte. Aí Jesus veio. Quando Jesus morreu, o que aconteceu? O véu se rasgou de cima a baixo. Inaugurou-se um novo tempo. A aliança mudou, já não era mais a velha aliança. E a aliança agora já não é só com os israelitas. Agora a aliança de Deus com o homem é para todos os seres humanos. Todos os que creem serão salvos. Amém? Todos os que creem em Jesus terão acesso direto ao Pai. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Agora você entende melhor. Eu sou o caminho. Antes ninguém podia ter acesso, agora todos podem ter acesso. É só acreditar em mim, é só me receberem como Senhor das suas vidas. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vai entrar no Santo dos Santos, ninguém vai contemplar a face do Senhor, senão através de mim. Você entende? E aí começou o Novo Testamento. O Novo Testamento, a nova aliança, aí mudou tudo. De repente pegaram lá uma mulher, Jesus ainda estava vivo. Pegaram lá uma mulher que estava em adultério, trouxeram aquela mulher até Jesus, e aí colocaram a mulher em pé perto de Jesus e disseram: mestre! Os religiosos, impostam a voz. Eles são, os religiosos são excepcionais, cumpridores da lei. Jesus chamou de raça de víboras, de falsos, mas eles se achavam, e eles pegaram a mulher que foi apanhada de adultério e botaram lá em pé, diante de Jesus. Jesus estava no chão assim, escrevendo com o dedo assim. Aí trouxeram aquela mulher e gritaram: mestre, essa mulher, no sentido pejorativo, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei diz, ou seja, o Velho Testamento, a velha aliança diz que essa mulher tem que ser apedrejada até a morte, porque aqueles religiosos ainda estavam vivendo de acordo com a velha aliança, o velho pacto. A lei diz que essa mulher tem que ser apedrejada, e tu, o que dizes? E Jesus estava escrevendo assim no chão. Ele falou assim: olha, tudo bem, aquele que tiver sem pecado algum, atire. Todo mundo sabe, atire a primeira pedra. Aí eles pararam para pensar: opa. Aí baixaram a cabeça, foram saindo. No final ficou só a mulher lá, e Jesus olhou para ela e falou: mulher, onde estão os que te acusavam? Não te acusam mais? Não te culpam mais? Não te condenam mais? E aquela mulher disse: eles não me condenam, foram embora. Aí Jesus diz: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Amém? Ali estava a misericórdia de Deus, ali estava sendo mostrado que um novo tempo estava começando. Tem um outro episódio na Bíblia de uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos mesmo? 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e ela viu passar Jesus. Ela disse: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Mas só que a lei, o velho pacto, lá no tempo do tabernáculo, a lei dizia o seguinte: se uma mulher tiver com qualquer tipo de hemorragia, por exemplo, se a mulher tivesse naqueles dias, ela era considerada impura.
e ela não podia tocar em ninguém. Se ela tocasse em alguém, se alguém tocasse nela, aquela pessoa também era considerada impura até o fim daquele dia. Então, pela lei, as mulheres que tinham qualquer tipo de fluxo não podiam tocar em ninguém, elas viviam com medo, não podia esbarrar em ninguém. Se ela tocasse em alguém, aquela pessoa também se tornava impura. Aí a mulher diz assim: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E aí ela vai quietinha, sem falar para ninguém que ela tinha um fluxo, e ela vai lá, e quando Jesus está passando, ela toca em Jesus. E aí Jesus para: opa, quem me tocou? Mas Senhor, muitos são os que te cercam, tem muita gente te tocando, e o Senhor quer saber quem te tocou? Eu senti que alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Diz a palavra do Senhor, se você for ler, você vai ver. A mulher, como Jesus perguntou quem havia tocado nele, ela ficou apavorada. Apavorada! A mulher tremia de cima embaixo. Ela estava assustadíssima, porque ela não podia ter tocado em Jesus. Aí ela vai trêmula, assustada: Jesus, foi euzinha aqui que toquei, só me perdoa, tem misericórdia de mim. Aí Jesus olha para ela: a tua fé te salvou, minha filha. A gente já começa a ver um novo posicionamento de Deus, de Jesus. Começou uma nova aliança. Quando o véu rasgou, então essa aliança foi selada. Aí que, quando Jesus estava vivo, era uma transição, né? Ele veio para mudar, trazer e realizar uma nova aliança. Quando o véu rasgou, pronto, a aliança foi selada. Agora não havia mais nada que separasse o ser humano do seu Criador. Diga glória a Deus. Quantos aqui podem sentir a presença do Senhor? Você estava louvando ainda há pouco, você sentiu a presença do Senhor? Quem sentiu? Quem sentiu? É gostoso você chorar na presença do Senhor. Quantos podem dizer assim: bispo, eu sei que eu não estou sozinho, que o Senhor está comigo? Você pode dar glória a Deus bem alto, pode? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o véu se rasgou de cima a baixo. Hoje você está numa enfermaria, você está no hospital, hoje você está em meio ao perigo. Hoje você dobra o seu joelho dentro do seu quarto, ou mesmo deitado na sua cama, você ora, você fala para Deus, e ali naquele mesmo momento, Jesus está ali do teu lado, porque o véu se rasgou de cima a baixo, um caminho se abriu, né? O caminho se abriu, e a palavra do Senhor diz: nos cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça. Agora você pode sentir a presença de Deus, agora você pode buscar a Deus, agora você pode ser cheio da presença de Deus, porque se antes Deus habitava no lugar chamado Santíssimo, agora Deus habita onde? Onde é a casa de Deus, a morada de Deus, o tabernáculo de Deus? É no teu coração. Amém? Agora Jesus está contigo. Diga para quem está do teu lado aí: Jesus está contigo. O véu foi rasgado. Você não tem mais que ter medo de Deus. Você não tem mais que ter receio da presença do Senhor. Você entende? Agora tem um detalhe muito importante que você precisa entender. Na velha aliança, quem era a menina dos olhos de Deus? Hein? O povo de Israel, não é isso? Daniel foi vítima de uma conspiração contra ele. Ele era judeu. Fizeram lá uma conspiração contra ele, mas Deus tinha uma aliança com Daniel. Pegaram Daniel e jogaram onde? Na cova dos leões. O que os leões fizeram? Nada.
Ele passou a noite na cova dos leões, os leões nem olharam para ele. Vai ver que ele estava fazendo cafuné na cabeça do leão, na juba do leão. O leão não fez nada. No dia seguinte o rei chegou lá e falou assim: ô Daniel, você está vivo aí, cara? Ô rei, o meu Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Aí o rei descobriu que ele havia sido vítima de uma armação, né? Mandou pegar todo mundo que armou contra ele e jogar na mesma cova. Diz a Bíblia Sagrada que as pessoas nem tocaram o chão e os seus ossos já haviam sido esmigalhados pelos leões. Aí você começa a ver a diferença de quem está debaixo da bênção da aliança e quem não está. A mesma coisa aconteceu com aqueles 3 judeus que foram julgados na fornalha de fogo ardente. A fornalha era tão forte, que quando abriram para julgar os 3 lá dentro, os soldados que foram lá julgar morreram queimados. Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí os 3 foram julgados na fornalha. Aí de repente foram lá olhar. Aí olharam, mas o que está acontecendo? Nós não julgamos 3 da fornalha? Eu estou vendo 4. E eles estão andando no meio do fogo. Nem as suas vestes se queimam, né? Deus fez com que eles resistissem ao fogo da fornalha e nem as suas vestes chamuscaram. Sabe por quê? Porque eles estavam em aliança com Deus. Deus tinha um compromisso com eles. No Antigo Testamento Deus protegia nitidamente, claramente, absurdamente os israelitas. Já estamos encerrando. Aí, vamos agora para o Novo Testamento. A quem que Deus protege? Agora já não é mais os israelitas. Os israelitas também, mas não é mais. O foco de Deus não está nos israelitas. Agora, a missão dos israelitas já se cumpriu. Porque Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, fez Abraão gerar Isaac, gerou Jacó. Aí, sabe, a coisa foi até chegar em Jesus. Jesus é descendente de Abraão, da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Nasceu o Salvador. Então a missão dele já acabou. Agora nós temos o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o nosso mediador entre nós e Deus. O castigo que nos traz a paz, diz a Bíblia, estava sobre ele lá no madeiro. Ele levou sobre ele a culpa de todos nós. E a Bíblia Sagrada diz que por suas feridas nós somos sarados. A Bíblia diz que Deus olha, se você tem uma aliança com o Senhor Jesus, Deus olha para você e não se lembra mais dos seus pecados. Você sabe o que é isso? Olha para essa pessoa que está aí perto do teu lado, aí, sentada aí perto de você, vê se ela tem cara de levada, que já aprontou muito nessa vida. Vê se ela já aprontou muito na vida, vê? Tem muita gente que já aprontou demais, né? A cara não nega, você olha assim, é igual criança, você olha para uma criança, essa criança é levada da breca, né? O tempo vai passando, as pessoas vão mudando, né? Mas eu quero que você entenda o que é a nova aliança, essa aliança que nós vivemos hoje, né? Aliança, a Bíblia chama de aliança de Ateque. É uma aliança nova. Essa aliança que é feita com o nosso Deus é uma aliança que nos justifica. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos torna, aos olhos de Deus, justos. E quando Deus olha para você, Ele não se lembra mais de nenhum erro que você tenha cometido. Nada. Ele olha para você. Aí Paulo escreveu lá, capítulo 8 de Romanos, que nenhuma condenação pesa sobre os teus ombros.
exatamente porque Jesus, quando morreu na cruz, ele pagou todo o preço que a lei exigia pelo pecado. Você consegue entender? Bom, então vamos trazer agora para a nossa vida prática. Meu amado, o que significa o véu ter rasgado de cima a baixo? Significa que um plano estabelecido por Deus foi colocado em prática. Preste atenção aqui no que o bispo está falando, não deixa nada te distrair não. Deus olha para você e fala assim: olha, eu sei que você é vacilão, você vacila, você erra, mas eu te amo do jeito que você é. Eu amo você assim, do jeitinho que você é. Ah, mas às vezes eu sou meio carnal, às vezes eu tenho umas coisas em mim assim meio, sabe? Eu amo você do jeito que você é. Você entende? Ah, Senhor, mas eu já aprontei, eu já fiz. Ih, olha, minha família olha para mim assim, quando eu falo que vou para a igreja, eles acham até graça, pelas coisas que eu já fiz, o jeito que eu era antes. Mas Deus ama você do jeito que você é. Você vê o que aconteceu com aquele ladrão. Jesus estava pregado na cruz, dos dois lados tinha um ladrão, um ladrão à sua direita e um ladrão à sua esquerda. Um deles olhou para Jesus e reconheceu que ele precisava andar com Jesus, no seu momento derradeiro. Ele olhou para Jesus: Jesus, lembra de mim quando entrares no paraíso. E Jesus disse: olha, na verdade eu digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O cara era ladrão, mas recebeu perdão. Não importa o que você fez no passado, não importa os erros que você já cometeu, não importa se você tem uma reputação tremendamente manchada pelos teus erros. As pessoas gostam mesmo de atirar pedras, as pessoas gostam de te criticar, sempre vai ter gente querendo te criticar, mas uma coisa não vai mudar: se você entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, então o sangue de Jesus, que é o sangue da nova aliança, ele recai sobre a sua vida. Espiritualmente você é reaproximado de Deus. Você pode entrar no Santo dos Santos e contemplar a face do teu Deus, e é aí que Deus começa a te abençoar de fato, de verdade. Você entende? É aí que você começa a ver Deus te socorrendo nas horas difíceis da sua vida. É aí que você começa a perceber o zelo, o cuidado, o carinho de Deus por você. Diga: louvado seja o Senhor Jesus. Gente, olha, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo que há anjos de Deus aqui nesse lugar. Sabe, eu sei que Deus está preparando algo maravilhoso para a tua vida nesta manhã. Eu sei que esse culto não vai ser um mero acaso. Ah, eu fui lá, foi legal. Não, é muito mais do que isso. Hoje Deus está te chamando para se tornar um vencedor. Hoje Deus está querendo te chamar para uma aliança. Se você já tem, será a renovação da sua aliança. Se você ainda não tem, não fez isso formalmente, hoje você vai dizer, ninguém vai te perguntar, quem quer aceitar Jesus? Isso para a gente aqui é muito pontual. Às vezes você pode dizer agora que aceita, daqui a pouco você não quer mais. Muitas vezes é isso que a gente vê acontecer. Mas tem que ter no teu coração um desejo. Você tem que ter um desejo. Teu coração tem que pulsar. Você tem que entender que já é hora de você mudar a sua história. Quando o Espírito Santo começa a visitar você, então você começa a entender no plano espiritual que o Senhor está te chamando para viver um next level, um outro nível. Deus quer se revelar para você. Deus quer cuidar das tuas finanças. Deus quer cuidar da tua saúde. Deus quer cuidar da tua casa. Deus quer te ajudar em toda a sua jornada. Deus quer fazer de você uma pessoa mais feliz, mais realizada. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. É isso que é evangelho. Evangelho não é, me perdoe a expressão que eu vou usar uma expressão pesada, mas é ela que expressa o que eu quero dizer. Evangelho não é encheção de saco. Ninguém vai ficar perturbando você para dizer, olha, você está errado, olha, teu decote está muito baixo, ó, se a tua calça está muito apertada. Isso não é evangelho. Deus não está nem aí para o tipo de roupa que você usa.
Quando você estiver com Deus, se você achar que tem que mudar alguma coisa, o próprio Deus vai tocar no teu coração, você vai mudar. Não precisa pastor te ficar vigiando, olhando para você, cuidando da sua vida, se metendo na sua vida. Sabe, o que é importante é você viver as suas próprias experiências com Deus. Isso que é legal. O que não pode acontecer é você achar que tem um Deus, poxa, legal, Jesus morreu lá naquela cruz para salvar o homem pecador, legal, tal, mas você não tem intimidade com Ele. Sabe, chega uma hora que o Senhor Jesus está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Tomai o meu jugo. Jugo é uma peça, jugo é uma peça que une os bois. Já viu? Quem é da roça aqui? Quem já foi da roça? Vocês já viram carro de boi? Às vezes tinham 2 bois, né? 2 bois. Vem cá, pastor João, vem cá ser o outro boi, vem cá. Boi tem chifre, irmão, hein? Então vamos lá, hein? Aí, o que é a canga, né? Tomai a minha canga. É um anel que une os 2 bois. Tem o arreio ali que bota o peso, aí junta os 2 bois, é a junta. Ele junta. O que acontece? Os 2 bois vão caminhar junto. Onde um boi for, o outro vai também. Aí você vai andando, os 2 bois vão andando juntos. Juntos eles são o quê? Mais fortes. Quando Jesus disse: tomai o meu jugo, tomai a minha canga em suas mãos, ele está dizendo: olha, vamos botar um anelzinho entre eu e você, uma aliança, ó, redondinho, uma aliança. Vamos botar uma aliança aqui, e a partir de agora nós vamos andar juntinho, vamos andar junto agora. Imagina você andando com Jesus para lá e para cá, ó, juntinho, a canga, unindo os 2. Isso aqui é aliança. Jesus disse o quê? Jesus disse, vamos imaginar que eu seja Jesus, misericórdia, Ele é você. Jesus disse o seguinte, olha só, preste atenção: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça. Na verdade Deus disse o seu reino, a sua justiça, a justiça de Deus, né? E as outras coisas vos serão acrescentadas. Você está fazendo tudo errado, você está buscando primeiro as coisas que devem ser acrescentadas depois. Você está buscando o quê? Você está buscando segurança? Você quer comprar uma arma para se proteger? Não adianta nada. Você está buscando bênçãos financeiras, trabalho igual um duro, não sai do lugar, está sempre endividado, sempre devendo todo mundo, sempre dá uma batalha para sobreviver. Calma, vem cá, vamos botar esse jugo aqui, vamos lá, vamos andar junto. Você agora vai lutar pelos meus interesses, viu? E eu vou lutar pelos seus interesses. Eu vou defender. Se alguém se levantar contra você, vai se ver comigo. Se alguém falar mal de você, vai se ver comigo. Verdade, ó, se você tiver alguma dificuldade, fala comigo, tá? Estou contigo. Agora eu sou o teu Deus. Agora eu te tomo pela tua mão e te sustento com a minha destra fiel. Agora, se alguém se levantar contra você, eu vou destruir, vai se ver comigo. Se você ficar doente, eu curo você. Se você estiver triste, eu trago alegria, conforto para o teu coração. Vamos junto, vamos caminhar junto. Sabe por quê? Porque agora não tem mais véu que nos separa. O véu foi rasgado de cima a baixo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O véu foi rasgado.